Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do programa Zoom Out. Eu sou a Milena e eu vou te acompanhar no programa de hoje. Dessa vez, o nosso tema é fotografia audiovisual. Após a vinheta, eu vou te explicar melhor sobre essa área tão importante. O diretor de fotografia é o responsável pela concepção visual do filme, ou seja, é ele quem constrói a atmosfera presente na produção, por meio de técnicas como iluminação, enquadramento, cores, ângulos e movimentos de câmera. E no programa de hoje temos como convidada Tiemi Saito, diretora de fotografia de curtas de ficção, videoclipes e, atualmente, cinegrafista da RBS TV de Porto Alegre. Assiste aí! Meu nome é Tiemi Saito, eu sou formada em realização audiovisual pela Unicinos. Depois que eu me formei, a minha área de atuação foi sempre direção de fotografia, ou como diretora de fotografia, ou como assistente de câmera, operadora de câmera, sempre foi nessa área, assim. É a parte, junto com o diretor, né, de tirar do papel a ideia do papel e colocar, se transformar em imagem, né? Então a gente está responsável por operar a câmera, por iluminação, por ajudar o diretor na hora da decupagem, né, propondo enquadramentos, propondo movimento de câmera. Isso tudo fazendo essas escolhas para ajudar a tirar essa história do papel, para criar essa imagem dessa história. Assim. Eu recebo o roteiro e decupagem do diretor, leio tudo, e aí o diretor diz, se quiser dar alguma ideia, dá. Mas a partir do momento que eu leio a decupagem, eu já começo a pensar, tipo, que refletores eu vou levar, o que eu vou precisar, se vai ser gravado de dia, em qual parte do dia. E aí, feito isso, venho para casa e começo no computador a fazer uma planta baixa, com posições de câmera, posições de refletores, posição, enfim, de tudo da lista que eu fiz. Numa diária, a gente teve que dividir a equipe de foto para ir adiantando em certos momentos, né? Então ficou eu e uma assistente. Como a gente não precisava de luz, era uma coisa só, luz natural. Então ficou eu e uma assistente gravando e o resto da equipe de foto foi para uma outra locação que eu precisava montar luz, precisava. E aí eu peguei o plano minha planta baixa para aquela cena, entreguei para minha outra assistente e falei, pede para ir posicionando os tripés, né, nesses pontos, os tripés e os refletores, e quando eu chegar lá eu afino. Mas é isso, chego, faço planta baixa, faço a lista dos refletores e acessórios e tal. Acho que esse é o meu processo. É muito mais livre criar no cinema independente. Diferente, por exemplo, da RBS, a gente tem uma liberdade, porém, como é um outro tipo de material, um outro tipo de linguagem, assim, a gente tem que entregar o básico, né? Eu não posso criar enquadramentos muito diferentes porque é um outro meio que vai passar, é TV, né? É uma coisa que é bem diferente do cinema. Eu acho que uma das características é aguçar o teu olhar, sabe? Tanto em filmes, mas eu no dia a dia, hoje em dia, trabalhando na TV, tem umas coisas boas assim que às vezes tem que acordar muito cedo para entrar lá, né? Então, às vezes eu acordo 5 horas para estar lá às 6, então eu pego o nascer do sol de lá, assim. Que às vezes
nos dias normais eu não vejo o sol nascendo, não vejo nada. Mas é legal para ver as nuances desse nascer do sol, dessa luz, de como que ela bate. Fazer esse estudo da luz natural, pelo menos, é uma coisa muito legal, sabe? De a gente ter na nossa mente, assim, diretor de fotografia ter isso, sabe? Porque a partir disso tu pode simular isso com refletores, aí tu vai saber qual mais ou menos refletor pode usar, em que posição, em qual ângulo, intensidade. Eu acho que é isso e estudar, né? Se atualizar em questão das câmeras e lentes, e o que eu tenho no mercado, ou o que eu posso fazer com o equipamento que eu tenho. Enfim, eu acho que é isso. Agradecer pelo convite de vocês, espero que eu tenha ajudado e se quiserem, quem quiser, eu tenho o Insta da parte, né, de cinema, que é tm_saito.portfólio. E aí, quem quiser trocar uma ideia, é só mandar uma mensagem lá. Muito boas essas dicas de direção de foto. Como vimos, o diretor de fotografia ajuda o diretor a tornar a obra visível. Ele planeja quais equipamentos serão necessários e como fazer a captação. Leve em conta a hora do dia, se a locação é interna ou externa, condições de luminosidade, entre outros fatores. Depois do nosso intervalo, teremos algumas dicas e curiosidades sobre esse tipo de iluminação. Luz dura e luz difusa. Quer saber mais sobre isso? Então eu te vejo daqui a pouco. Oi, gente, estamos de volta e vamos conversar mais sobre fotografia audiovisual. Existem vários tipos de iluminação e formas de usar as luzes numa produção. Mas tu já ouviu falar em luz dura e luz difusa? Então, essas duas opções são muito usadas nas produções em geral. E para entender melhor, vamos ouvir algumas dicas super interessantes que, eu tenho certeza, vão te ajudar. Você sabe a diferença entre uma luz dura e uma luz difusa? Na prática, a diferença entre essas luzes se dá na forma da sombra que ela projeta. Quanto mais difusa for a luz, mais suave será sua sombra. Já a luz dura dará uma sombra muito mais marcada. Tá, mas o que faz a luz ser mais dura ou mais difusa? Essa relação pode ser definida pelo tamanho de sua fonte de luz. Quanto maior for a fonte de luz, mais difusa ela será. Se você tem uma fonte de luz muito dura e precisa suavizá-la, você pode usar um difusor. Ele faz com que a fonte de luz fique maior. Um exemplo bem prático disso é o sol. Num dia claro, a luz do dia se torna bem dura, certo? Mas num dia nublado, as nuvens funcionam como um grande difusor, fazendo com que a luz do sol seja emitida de quase todo o céu. Isso faz com que ela se torne muito mais difusa. Beleza, mas qual das duas é a melhor? A resposta é simples, nenhuma. O tipo de luz adequado vai depender do tom que você vai querer dar para a sua cena. Por exemplo, uma luz muito dura pode dar um tom muito mais dramático, com um grande contraste entre sombra e luz. Já a luz difusa pode dar um tom muito mais suave para a sua cena, mas como sabemos, isso não é uma regra. Você pode e deve explorar vários tipos de luz para dar o tom mais adequado para o seu filme. Curtiu essas dicas? Ou ficou com alguma dúvida? Manda um vídeo de até 30 segundos com a tua pergunta para o Instagram @unisquetv, que está aparecendo na tela. Assim, tu tem a chance de ser respondido ao vivo no episódio da próxima semana. Não perde essa oportunidade, fala com a gente! No Como Se Faz de hoje, o realizador audiovisual Jonathan Pacheco vai te mostrar como montar uma iluminação de 3 pontos. É uma outra maneira de utilizar a iluminação no seu set de imagens e que garante um efeito muito legal no seu objeto principal. E eu tenho certeza que depois dessa, tu vai conseguir utilizar essas técnicas em todas as tuas próximas produções. Confere aí! Salve, eu sou o Jonathan Pacheco e hoje eu estou aqui no Como Se Faz para falar um pouco sobre iluminação. Uma fotografia da hora faz toda a diferença no teu produto final. E hoje eu vou estar dando algumas dicas de como fazer um esquema de iluminação de 3 pontos. Uma luz principal, um contraluz e uma luz de preenchimento.
Hoje eu vou estar usando os equipamentos daqui dos cursos da comunicação, mas nem todo mundo tem acesso a esse tipo de equipamento. E audiovisual também é gambiarra, então tu vai ter que usar dos pontos de luz que tu tem disponível na tua casa. Partiu? O primeiro ponto dos 3 é a luz principal ou a luz de ataque. A função dela é iluminar diretamente o modelo ou o objeto em foco. Geralmente, ela é a maior fonte de luz dos 3 pontos e vai nortear o seu esquema. Dependendo do ângulo, altura e intensidade, ou seja, dura ou difusa, tu vai produzir diferentes sensações no espectador. O segundo ponto é o contraluz, ou luz de recorte. Normalmente ela é posicionada contrária à luz principal, e sua função é dar destaque ao objeto em primeiro plano, o separando do fundo. Em algumas vezes ela pode ser mais intensa que a luz principal, desenhando a silhueta do modelo. O terceiro ponto é a luz de preenchimento. Sua função é diminuir as sombras geradas pela luz principal, atenuando o contraste. No nosso esquema vamos posicionar ela na lateral, a 60 graus, na altura do Bruno. É uma fonte de luz mais difusa, ou seja, podemos usar um papel manteiga para deixá-la suave ou projetá-la indiretamente com um rebatedor. E aí, curtiram? Espero que minhas dicas façam diferença na tua próxima produção. Até a próxima! Muito massa, né? Viu como é possível criar um efeito incrível de destaque no seu personagem utilizando apenas técnicas de 3 pontos? E aí, tá preparado para criar a iluminação do teu próximo projeto? A dica sempre é: bote em prática. Teste diferentes iluminações, diferentes ângulos e enquadramentos. Descobre o que funciona melhor para ti. A prática leva à perfeição e, como sempre, conta com a gente para tirar tuas dúvidas e pegar várias dicas boas. Alguns filmes que podem te ajudar muito quando o assunto é inspiração são Cidadão Kane, de Orson Welles, Cantando na Chuva, de Gene Kelly e Stanley Donen, e O Grande Hotel Budapeste, de Wes Anderson. Presta atenção nas cores, enquadramentos, profundidade de campo e vários desses elementos citados aqui hoje. Perceba como cada diretor os utiliza de formas distintas, mas muito marcantes. Fica aqui a minha dica. Eu te vejo depois do nosso rápido intervalo. Muitas inovações tecnológicas surgem a partir de necessidades narrativas. Na fotografia, isso ocorreu muitas vezes. Um exemplo bem famoso é a técnica de Dolly Zoom, do filme Um Corpo que Cai, de Alfred Hitchcock. Essa técnica consiste em movimentar a câmera para frente, combinando com um zoom para trás. O recurso alonga e deforma a imagem. O personagem principal do filme, John Scott, sofre de vertigem sempre que sobe em lugares altos. Então, a técnica de Dolly Zoom, nesse contexto, funciona para transmitir visualmente para o espectador a sensação que o personagem está sentindo. Por ter sido criado nesse filme, o recurso também é chamado de efeito vertigo, nome original do filme. E agora, vamos ver o vídeo que um telespectador mandou pra gente com a dúvida dele. Confere aí. Oi pessoal, eu me chamo Lucas e fica uma dúvida em relação ao episódio anterior. Eu queria saber quais as pessoas que compõem a equipe de direção. Obrigada pela participação, Lucas. Então, os profissionais presentes em uma equipe de direção podem variar de acordo com a produção audiovisual. A formação mais comum em obras cinematográficas é composta pelo diretor, um ou mais assistentes de direção e o continuista. No nosso programa, por exemplo, temos um diretor geral e um diretor específico para cada episódio, além do diretor da emissora. O nosso segundo episódio está terminando, mas não fica triste porque tu pode assistir esse episódio quantas vezes quiser no canal de YouTube da Unisc TV. Semana que vem, no mesmo dia, no mesmo horário, vamos ter nosso terceiro episódio e o tema vai ser direção de arte. Não perde essa! Vamos ter mais um convidado surpresa e mais dicas práticas. Manda tua dúvida o quanto antes para o Instagram @unisctv, que nós vamos responder na próxima semana. Obrigada pela participação e até lá!